O serviço de esgotamento de fossa séptica consiste na retirada total ou parcial dos dejetos produzidos ao longo do tempo, visando evitar, além do retorno deles, o mau cheiro e a proliferação das pragas. É necessário que se fique atento ao bom funcionamento das instalações hidrossanitárias e que sejam feitas as intervenções no momento devido, de modo a evitar transtornos. Os gestores devem ter cuidado com vazamentos de torneiras e descargas, o que contribui para que a fossa encha mais rapidamente. Além disso, devem orientar as merendeiras e suas auxiliares a sempre retirarem os resíduos e sobras da merenda escolar antes de lavar os utensílios, evitando que os mesmos sejam canalizados para a fossa ou entupam a instalação do esgoto. Devem os gestores ficarem atentos à estrutura da fossa, verificando se possui rachaduras ou buracos de formigueiros muito próximos, pois no período de chuvas, estes servem de captação de água. O serviço de limpeza de fossa séptica é normalmente cobrado por carrada ou pela sua capacidade. A capacidade é medida em metros cúbicos e seu cálculo é obtido através da operação largura vezes comprimento vezes a sua profundidade. O serviço deve ser acompanhado por um responsável da escola para assegurar que o mesmo foi bem realizado, para só depois efetuar o seu pagamento. Deve observar se o lodo que fica no fundo da fossa foi totalmente retirado, pois a sua permanência dificulta a absorção pelo solo. Não existe uma periodicidade definida para a limpeza de fossa. Varia em função de alguns fatores, como seu tamanho, o número de usuários, a quantidade de água liberada, dentre outros fatores. É recomendável fazer uma limpeza a cada ano, para que ela mantenha o pleno funcionamento de todo o sistema. Há algumas dicas para saber se a fossa está próxima ou se está totalmente cheia. Dentre essas dicas, a gente pode dizer que se verifiquem os ralos e os vasos sanitários quando eles começam a apresentar mau cheiro. Ao acionar a descarga, ouve-se borbulhar o ralo do banheiro. O uso mais intenso da descarga apresenta refluxo no ralo do banheiro. Infiltração próxima às tampas da fossa ou caixa de gordura, mais próxima da fossa. Não é necessário a limpeza de fossas em escolas que contam com serviço de saneamento básico, onde esses produtos já são coletados pela rede de esgoto. O serviço de capinagem e de poda de árvores tem por objetivo a retirada do mato e dos galhos que crescem de forma desordenada, proporcionando uma aparência agradável à escola, evitando com isso o surgimento de insetos e outros animais peçonhentos. O período de realização depende da realidade de cada escola e do bom senso do gestor. Estando a escola localizada em uma área úmida, onde o mato cresce com a maior rapidez, recomendamos a aquisição de uma roçadeira, o que reduzirá custos com o serviço. Se a escola dispõe no seu quadro de uma pessoa que possa realizar a atividade, o mais adequado é a aquisição de equipamentos necessários. Caso não disponha de pessoal para esse fim, a contratação do serviço pode ser por forma de empreita, que constitui um acordo firmado entre as partes, com valores e tempos determinados para sua realização. A desobstrução da rede de esgoto consiste em remover o que obstrui a passagem da água na rede de esgoto. A unidade de medida é o metro linear. Conforme algumas empresas consultadas, elas cobram uma tarifa mínima de 10 metros, justificando assegurar os custos com o deslocamento. A desobstrução deve ser feita do ponto de partida, o início da obstrução, até o ponto de visita, que é a caixa de passagem mais próxima. Para evitar obstrução de esgotos, há algumas dicas, como usar proteção nos ralos dos banheiros e das pias, não jogar materiais sólidos nos vasos sanitários, não jogar óleo ou gordura na pia da cozinha e, antes de lavar os utensílios da merenda,
retirar as sobras. Em relação ao conserto das carteiras escolares, este tem por objetivo manter sempre em perfeito estado de conservação e de uso as carteiras escolares, imprescindíveis ao trabalho pedagógico diário. Deve ser observado o material que constitui o equipamento, se é fibra com ferro, se madeira conforme que ferro, e ainda se seus acessórios, assento, encosto ou braço, são fixados com arrebites ou parafusos. Adquirir máquina de solda e demais insumos necessários, caso sua escola esteja entre as que precisam consertar muitas cadeiras. Após o serviço de soldagem, sempre deverá ser feita pintura. Observamos que algumas escolas têm produzido um grande número de carteiras quebradas ao longo de um ano e outras quase nenhum. Faz-se necessário em alguns momentos a utilização da solda, pois muitas vezes o problema não se restringe somente a um acessório que se desprende, mas também a uma quebra da solda ou do ferro. Sugerimos então realizar um projeto com toda a equipe escolar para a preservação e uso consciente dos seus bens patrimoniais. A aquisição de equipamentos consiste na compra de bens de capital, sendo permitido apenas aqueles destinados a possibilitar serviços que favoreçam a manutenção, adequação e recuperação das instalações, ou seja, do imóvel, bem como de outro equipamento. Sugerimos algumas ferramentas necessárias para que sejam adquiridas pela escola, como cortador ou aparador de grama, escada articulada, cavalete, mala de ferramentas, furadeira, serra elétrica, máquina de solda, tesoura de jardinagem, carro de mão, carro de limpeza, pá, soprador, ciscador, instrumentos de pintura e arrebitadeira. A manutenção de equipamentos consiste na recuperação, reparo, manutenção preventiva ou corretiva de equipamentos existentes na escola, tombados e fora do período de garantia. Alguns valores já foram repassados, tendo por referência a quantidade de equipamentos existentes e o valor praticado anteriormente pela Prefeitura. Todavia, não será necessário realizar a manutenção em todos os equipamentos existentes, mas apenas naqueles que necessitem de algum reparo. A manutenção desse serviço deverá ser solicitada através da Secretaria de Tecnologia, SETEC, pelos telefones 3521 5050 ou 3521 5112. Este órgão foi designado como gerenciador técnico operacional. A solicitação de serviços, abertura de chamado, deve ser feita para a SETEC, Secretaria de Tecnologia, órgão responsável por fazer testes com a linha telefônica.